Olá, tudo bem? Respeitável público, a eletiva Amor está no ar, 1001 Noites, foi coordenada pela professora de língua portuguesa Yara e também o nosso professor de matemática e de física, professor Celso. O trabalho 1001 Noites abrange literatura específica do conto Sherazade, tendo por objetivo pesquisar e conhecer as principais características da cultura árabe, arquitetura, moradia, vestuário, culinária, tradições, costumes e outros. Os alunos foram desafiados a desenvolver seus procedimentos de pesquisa em paralelo à organização e formas de registro dessas informações coletadas. De acordo com os professores Yara e Celso, o projeto teve o propósito de incentivar a leitura, formar jovens capazes de usar adequadamente a língua materna e refletir criticamente sobre o que eles leem e sobre o que eles escrevem. Os professores dividiram a eletiva em 5 etapas. Primeira etapa: leitura do conto árabe Sherazade, explorando a literatura destes países e suas influências em nossa cultura. 2. Levantando do que os nossos alunos já sabiam sobre este povo. 3. Introdução de algumas sugestões, países do Oriente Médio, culinária, instrumentos musicais, danças, entre outros aspectos. 4. Construção de um ambiente lúdico, confeccionar trono do sultão, canto de histórias de Sherazade. E 5. Exploração da culinária árabe e executar uma receita do mundo árabe. Ao final do trabalho, além do reconhecimento que a leitura é uma ferramenta importante na aprendizagem de modo geral, não apenas diante de conhecimentos específicos, mas para a facilitação da compreensão do texto e do contexto social em que vivemos. Os alunos compartilharam experiências e desenvolveram formas de pesquisa e de organização. Entende-se que assim, com projetos desse teor, o aluno é desafiado a questionar seu conhecimento prévio, relacionando e valorizando o uso de diversas fontes de pesquisa, sejam elas imagens ou textos informativos. E por fim, organizar as informações e ser capaz de explicar aos seus colegas as suas conclusões, como estamos fazendo agora. No decorrer da eletiva, a estrutura do contexto de Sherazade disseminou o amor pelo próximo, a ética, a cidadania, com foco de se colocar no lugar do outro, também um plano de projeto de arquitetura, os arabescos, a mandaia, a geometria, entre outros. Temas relacionados ao contexto histórico-cultural do passado e do presente, como o feminicídio, os alunos colocaram suas opiniões no contexto atual do papel da mulher e sua valorização no mundo contemporâneo. Eu já ouvi falar um pouco sobre a dança do ventre, dança egípcia, caracterizada também dança árabe, enfim. Vou dizer um pouco como foi a reação das pessoas ao trazer essa dança para determinado ambiente deles. Quando essa dança foi trazida da França para a Europa, a família ficaram horrorizadas, porque as mulheres, propriamente dito, daquele ambiente deles, não se portavam daquele jeito, não mostravam seios, barriga, não mostravam nada do corpo. Ou seja, para eles foi um bafo, foi um horror para eles. E depois, logo após, eles apelidaram essa dança de dança do ventre, sendo que o nome da dança é Raskshak. Foi muito machismo, muito preconceito contra esse tipo de dança. E querendo ou não, foi um tipo de empoderamento das mulheres em se mostrar, dançar e fazer o que elas quisessem.
Eu sou a Ana Cristina do segundo A. Eu sou a Ana Beatriz do segundo E. Eu sou a Júlia do segundo B. E eu sou a Mariana do segundo A. E nesse vídeo vamos falar sobre a vestimenta árabe. Tipo de véu. Niqab, véu integral, esconde todo o corpo, deixando uma abertura apenas para os olhos. Seu uso se estendeu por influência do islamismo e arabista, principalmente na área urbana. Burka, vestimenta tradicional das tribos paxtuns do Afeganistão. Cobre toda a cabeça e o corpo, uma rede esconde os olhos. Os talibãs fizeram uso obrigatório. Chador, vestimenta tradicional das mulheres no Irã, principalmente as praticantes. Grandes tecidos semi-abertos colocados sobre a cabeça. Esconde todo o corpo, exceto o rosto e as mãos. Hijab significa iludir o olhar, deixa aparente apenas o contorno do rosto. Esconde o cabelo, a orelha e o pescoço. O uso dele é generalizado no mundo muçulmano. Oi, gente, eu vou falar sobre a maquiagem árabe. E, gente, a maquiagem árabe, ela era bem dramatizada. Por quê? Porque as mulheres, elas passavam muito delineador, muita sombra, muito batom, coisas bem fortes no rosto, bem carregadas. E agora vocês me perguntam, né, por que elas faziam isso? Porque, gente, na religião delas, no caso é a religião muçulmana, não era permitido mostrar o corpo, quer dizer, não era permitido mostrar o corpo, ou seja, elas tinham que cobrir tudo. A única coisa que não era obrigatório cobrir eram o rosto, as mãos e os pés. Ou seja, elas carregavam tudo no rosto, porque para elas, tem algumas mulheres que acreditavam que era o único jeito de expressar a vaidade, né? Ou seja, elas se maquiavam, passavam delineador, sombra, batom, tudo pra expressar a vaidade delas. E, gente, agora eu vou falar da rena. Rena vocês devem achar que é aquela coisa que a gente passa na sobrancelha, a rena, mas não. A rena na religião árabe era uma árvore, que o nome dela é Ilinicenis, e ela era usada para uso medicinal. O que ela fazia? Ela era usada para abaixar a temperatura do corpo. No caso, se você tivesse com febre, mas ela era usada principalmente para abaixar a temperatura do corpo. Aquele calor todo do deserto, então era o que eles mais usavam. Hoje eu vou falar sobre a dança árabe, música e cultura musical. A música árabe é caracterizada por uma ênfase na melodia, ritmo e em oposição à harmonia. Alguns gêneros de música árabe são polifônicos, mas normalmente a música árabe é homofônica. A mais famosa dança árabe é a dança do ventre, que surgiu no Egito Antigo em cultos religiosos, onde as mulheres reverenciavam deusas, com movimentos ondulatórios, batidas de quadril, e as mulheres celebravam a dança do ventre era para celebrar a vida. A orquestra árabe, né, que é a última parte, tradicional, consiste em 3 instrumentos principais: o oud, o kanun e o ney. O violino árabe, chamado de kamanija, foi inserido posteriormente. O conjunto também inclui uma variedade de instrumentos de percussão como o daf, a darbuka e o rik. Outros instrumentos musicais comumente usados na música árabe são o argur, bendir, crótalos, mazar, mio, gios, mizad, rabel, tambor. Gente, hoje eu vou estar falando sobre a arquitetura árabe e a arte islâmica. Bom, com a fundação do islamismo pelo profeta Maomé, no século VII, um dos primeiros manifestos da decoração árabe ocorre pela construção das mesquitas, que são templos com decoração suntuosa e são repletos de arabescos, ou seja, são formas geométricas harmônicas que são utilizadas junto com a escrita árabe para produzir e decorar muitas das casas, e é praticamente toda a decoração árabe como um meio nacional conhecido. Um estilo também conhecido, tem também o estilo otomano, que é muito conhecido e utilizado no meio árabe. Prevalece muito na Ásia Central, no leste europeu e no norte da África. Ele é uma mescla da escrita árabe junto com as utilidades árabes como o arabesco, junto com o estilo bisânico, e também tem muita influência da arte dos Balcãs. Os desenhos em cerâmicas, porcelanas e as plantas e flores também são frequentemente utilizados na arquitetura árabe. Também são utilizados como forma de estilo, podem ser colocados em estampas, em burcas e hijabs, assim como em muitas outras peças da roupa árabe. A geometria, repito, existe por toda parte.
no disco do sol, na folha da tamareira, no arco-íris, na borboleta, no diamante, na estrela do mar e até num pequenino grão de areia. Há, enfim, infinita variedade de formas geométricas espalhadas pela natureza. Um corvo a voar lentamente pelo céu, descreve com a mancha negra de seu corpo figuras admiráveis. O sangue que circula nas veias do camelo não foge aos rigorosos princípios geométricos. A pedra que se atira no chacal importuno desenha no ar uma curva perfeita. A abelha constrói seus alvéolos com a forma de prismas hexagonais e adota essa forma geométrica, segundo penso, para obter a sua casa com a maior economia possível de material. Os desertos são conhecidos por ter um dos climas mais extremos da Terra, uma vez que suas principais características são justamente o calor extremo durante o dia e baixas temperaturas durante a noite, além de índices pluviais extremamente baixos durante todo o ano. Plantas e animais do deserto têm características especiais que os ajudam a enfrentar o clima duro. Dromedário, tamanho 2 metros e 690 quilos. Estratégia de sobrevivência. Este parente do camelo fica até 17 dias sem beber e comer, mas, quando acha uma fonte de água, engole 100 litros em 10 minutos. Uma fileira extra de cílios protege os olhos e a musculatura das narinas, que permite que ele barre a entrada de areia. A corcova e as patas são adaptadas ao deserto. Jerboa. Tamanho 16 centímetros e 140 gramas. Estratégia de sobrevivência. Seus rins produzem xixi altamente concentrado, minimizando a perda de água. Para não torrar, ele vive em tocas cavadas de até 1,5 metros de profundidade, onde o solo úmido deixa a temperatura mais fresca. Ele faz ainda tocas provisórias para escapar de seus predadores como o fenê.